Oi, galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Bom, novamente me apresentando aí, que é a professora Amanda Orozco. Vou tá dando continuidade ao trabalho que a professora Ana Carolina iniciou com vocês. É um prazer, é uma honra muito grande poder estar tendo essa oportunidade. Agradeço a vocês aí pela confiança. Se ainda não tem, espero conquistá-la de vocês. É, a gente tem muito trabalho pela frente, mas antes da gente começar, eu acho que é importante a gente dar uma revisada bem rapidinho nos conteúdos que foram vistos, o último conteúdo que foi trabalhado com a antiga professora de vocês, né, no último roteiro. Como a gente está aí numa semana de fechamento de roteiros, hoje é o último dia, é importante, acho que vai ser importante a gente dar essa retomada antes de iniciar o próximo, considerando também que esse capítulo é um capítulo de prova, né? Então, fiquem tranquilos, a gente vai dar um apanhado aqui bem geral sobre os conteúdos, né, que foram trabalhados nesse capítulo. Só para dar uma refrescada e provocar vocês, eu quero que vocês estejam atentos, porque essa aula ela tem uma ideia, ela tem um fio condutor, que é levar vocês à problematização, né, ao olhar do próximo capítulo, que é sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né, do debate ecopolítico. Então, vamos olhar como que essa discussão de hidrosfera se conecta com os movimentos ambientalistas e o debate ecopolítico. Primeiro de tudo, é lembrar o que é a hidrosfera, né? Se você jogar no Google agora, você vai ver aquelas camadas da Terra, aí você coloca lá, você vai ver litosfera, hidrosfera, biosfera e provavelmente um desenho parecido com esse. Esquece isso, tá? Não é tão segmentado assim. A Terra é um geossistema, já volta nesse desenho. O que isso significa? Desculpem aí tá em inglês, isso não vai atrapalhar no nosso entendimento, mas é só pra gente, foi o melhor esquema que eu achei mais didático. Só um segundo que deu uma travada aqui. Acho que voltou. Pronto. Foi o que eu achei de mais didático aí pra gente poder entender que na Terra, no geossistema terrestre, todas as camadas, desculpa, todos os sistemas, todas as esferas, elas estão interconectadas. Então, a biosfera, por exemplo, que é a camada em que nós vivemos, nós estamos em todo momento em conexão, de certa forma direta ou indireta, com o que eles chamam aqui de geosfera, né? Que seria a crosta terrestre ou litosfera, né? Que é a camada das rochas, com a atmosfera do ar que nós estamos respirando, a água, que seja essa que eu tomo aqui no meu copo, ou a que a gente encontra aqui na lagoa, numa. A todo momento nós estamos em contato e essas camadas estão em contato entre si e influenciando mutuamente uma a outra. Então, quando a gente olha aqui, um segundo, deu uma travada aqui no slide. Vamos lá. Essa ideia de geossistema é que, por exemplo, as águas, elas estão diretamente relacionadas com o clima, elas influenciam no clima e são influenciadas no clima. Ela influencia no solo, ela vai influenciar na vegetação e ser influenciada por ela. Então, eu acho que eu acabei pulando aqui. O que é a hidrosfera, finalmente, né? É a esfera, é o sistema de todas as águas do planeta, ou seja, água doce, água salgada, água líquida, água gasosa, água não, né, no caso, a molécula, né? Em estado dependente do seu estado físico. Então, quando a gente fala de hidrosfera, a gente logo vai se remeter ao ciclo hidrológico que vocês viram aí no roteiro. Então, repara que é um ciclo extremamente complexo que está a todo momento se começando e se terminando em várias partes. Então é muito comum a gente começar, né, ver alguns esquemas mais simples, onde eu tenho, sei lá, evaporação, então a água evaporou, subiu, chegou nas camadas da atmosfera mais frias, né? Isso faz com que ela mude de desculpa, de estado físico, do gasoso. Aí ela, dependendo aí do local onde essa nuvem vai se formar, eu tenho uma precipitação, né, que eles chamam aqui, ó, a precipitação. Aí essa precipitação pode ser em forma de chuva, de neve, e aí vai cair num lugar, pode ser que ela infiltre no solo e caia no lençol freático que forme o rio. Pode ser que essa precipitação caia diretamente no rio ou no oceano. Ou seja, é um ciclo sem fim, aí chamando aqui o Rei Leão para me ajudar.
Para a gente entender que o ciclo hidrológico, ele não tá só, então, como a gente estava vendo aqui nesse primeiro slide, na praiazinha aqui que o garotinho vai pular. A hidrosfera, ela tá a todo momento aqui conectada com a gente, independente da onde você esteja posicionada. É claro que nós aqui que estamos, por exemplo, numa cidade litorânea, a nossa conexão com a hidrosfera, a nossa proximidade com ela é muito maior, né, do que talvez alguma pessoa que esteja mais lá para o interior, numa região do sertão. Mas ainda assim você tem as moléculas de água ali, ainda que numa concentração menor. Professora, você está fazendo isso para quê? Você é uma eco chata, ecoambientalista, que quer fazer a gente amar a natureza e senti-la com a gente? Não é nada disso, gente. É porque se a gente não entender isso, que o ciclo hidrológico ele está presente em toda a superfície terrestre, né, seja na parte oceânica, seja na parte continental, a gente não consegue entender como se faz a gestão do recurso água, que é o assunto final desse capítulo. Então, a hidrosfera, esfera de todas as águas do planeta, não tem uma definição mais direta do que essa. Eu quis botar essa coisa assim bem pá, para vocês não esquecerem, né? O nome é bem fala por si. E eu tenho dois tipos de águas, né? Eu divido a hidrosfera em duas. A hidrosfera de águas superficiais e a hidrosfera de águas subterrâneas. Desculpa, gente, tá errado aqui. Eu tenho a hidrosfera, né, de águas oceânicas, esquece isso aqui. Eu tenho as águas oceânicas e eu tenho as águas superficiais, continentais, desculpa. Então eu divido nessas duas regiões. Oceânicas, como o nome sugere, vem dos oceanos e mares, ok? Há uma diferenciação entre os dois. 71% do nosso planeta é composto de água, por isso aquela expressão clássica, terra, planeta, água, né? Tem até uma musiquinha, ou também planetinha azul, quando a gente vê aí essas imagens que a NASA toda hora coloca aí pra gente da Terra vista do espaço. A gente vê muito o azul da Terra e faz sentido porque esse azul realmente são os oceanos e mares. Professora, mar e oceano é a mesma coisa? Não, por isso que eles têm nomes diferentes. Brincadeira, não é só por isso. A gente tem então, né, os quatro ou três oceanos ou 5 oceanos, porque varia. Tem autores que consideram aqui, por exemplo, nesse mapa que eu trouxe, não tem a consideração aqui das águas antárticas, Ártica e Antártica como oceanos, tá? Isso por conta da questão da profundidade, enfim, mas os três principais oceanos, né, Atlântico, Índico e Pacífico, a gente tem que ter bem na cabeça, ok? Primeiro ano não pode passar para seguir em frente sem ter aqui mentalizado aonde estão esses três oceanos. Isso é muito importante para a gente se localizar, para a gente matar a questão vestibular e também para a gente se situar no mundo. Tem aqui uma demonstração dos principais mares, né? E vocês vão perceber, então, quando a gente olha aqui, que os mares, primeira, perdão, acho que tá travando aqui. Primeira diferença que a gente nota está na questão da extensão, né, de um oceano para o mar e também na questão da profundidade. Então, enquanto um oceano tem aí seus mais de 30 quilômetros de profundidade, um mar tem em média 7, por aí vai. Seguindo aqui. Vamos lá? Me ajuda. Além das águas oceânicas, nós temos também as águas continentais, beleza? Que são divididas agora sim em dois tipos, superficiais e subterrâneas. Elas ocupam então os outros 30% da superfície terrestre, estão evidentemente no continente, ou seja, na parte sólida, né, entre aspas aí, do nosso da Terra, dessa camada externa da Terra, né, da litosfera. Tá travando de novo. Perdão, galera. Tá dando umas travadas aqui. Então, ocupam aí seus 30% da superfície terrestre e é onde está a maior concentração de água doce. Então, justamente onde a maior parte da população se situa, né, sobre os continentes, é onde está também a maior concentração de água doce. Guarda essa informação. Seguindo aqui, então, os tipos de águas continentais que nós temos. Vamos lá, querido. Primeiro tipo são as superficiais, né?
Quais são as águas superficiais? São aquelas que a gente realmente vê, né? Que tá aqui. Rios, lagoas, lagos, igarapés. Geralmente, né, o mais comum da hidrografia é a gente trabalhar os rios, né? O que é um rio? É um corpo hídrico que tem aquele seu curso bem estabelecido. E foram definidas, né, foi definido o conceito de bacias hidrográficas para a gente poder analisar as partes que compõem um rio. Então aqui, como consta aí no livro de vocês, também tem esse esquema, os elementos de uma bacia hidrográfica. É muito importante vocês darem uma olhada e gravarem, de certa forma, tentarem aí, pelo menos, ter aquela visualização desse esquema, onde a gente vê aqui, por exemplo, que eu tenho, então, o rio sempre tem uma nascente e uma foz, né? Essa foz é no mar. Ah, professora, mas eu conheço um rio que deságua em outro rio. Nesse caso, é um afluente. Então, a foz desse rio que você viu, ela vai encontrar em outro rio, ou às vezes ela vai desaparecer, né? Porque aqui na cidade é muito difícil a gente encontrar rios. Trouxe um exemplo aqui para vocês, por exemplo, o Rio Una, né, que pega aqui a nossa região, Iguaba tá aqui, né, eu tenho esse nascente aqui, essa nascente, o rio Papicu, ele vem descendo aqui em direção ao Rio Una para alimentar o Rio Una que vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Então, o rio Papicu, ele vai desaguar no Oceano Atlântico? A foz dele é no Oceano Atlântico? Não, é no Rio Una. Então, isso aqui eu vou voltar depois com mais calma com vocês quando a gente for tratar de hidrografia, mas é muito importante vocês terem essa visualização, né, de que os rios, então, eles estão sempre conectados e aí a gente usa o conceito de bacias hidrográficas. As principais bacias hidrográficas brasileiras, né? A gente faz aí uma regionalização da onde elas estão. Então você tem aí a maior delas, né? A bacia do Rio Amazonas, certo? Quer dizer que só tem esse rio ali? Não, assim como a gente viu aqui no caso do Rio Una, você tem um rio principal que é abastecido, né? Que é o maior em termos de volume, que é para onde correm os outros até desaguar no oceano. Então, a gente tem aí algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil. E aí nós chegamos nas águas subterrâneas, né, que são os famosos aquíferos. O que é um aquífero? Eles são exatamente reservas, né, subterrâneas, por isso o nome, de água. Como eles são formados? A gente viu ali então no ciclo da água que a água quando precipita, né, quando você tem aí as chuvas, por exemplo, a água ela vai infiltrar no solo, certo? Percolar, ou seja, ela vai dependendo aí se ela encontra abaixo do solo uma rocha que tem uma boa porosidade, né? Tem esses buraquinhos aqui como está desenhado, a água consegue passar então entre a própria rocha, vai permear, né, por essa permeabilidade da rocha, ela vai entrando e ela vai se armazenando aqui. E aí eu tenho um aquífero livre, e aí dependendo se eu tenho uma outra camada de rocha ainda também com uma certa porosidade, permeabilidade, a água segue infiltrando até eu ter um chamado aquífero cativo, e aí ela vai ficando ali como aquele reservatório mesmo, até chegar uma parte em que ela não consegue mais passar, porque a rocha realmente já está bem impermeabilizada, ela já está com seus sedimentos bem juntinhos, né, não permitindo a passagem da água. Não é todo lugar que vai ter um aquífero, né? Então aqui no Brasil nós temos essa reserva, né? Que seria, por exemplo, desculpem, isso aqui é muito comum de acontecer, né? O lençol freático estaria passando aqui, isso está abaixo do lençol freático. No Brasil nós temos dois grandes aquíferos, né? O mais famoso e maior, por isso o mais famoso é o aquífero Guarani, segundo maior aquífero do mundo, mas que reparem, ele está localizado numa região do Brasil que onde predomina, né, sobretudo aqui a partir do estado do Paraná, do oeste do Paraná, em direção ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a atividade agropecuária demanda cada vez mais o uso das águas desse aquífero, que, como eu disse, ele é uma reserva. O que o nome reserva sugere para gente, né? Então, aqui, o aquífero Alter do Chão está localizado numa região de muito interesse da atividade mineradora. Então, e também da própria urbanização, né, que vem avançando aí nessa região, sobretudo no estado do Pará.
E aí, já vou voltar nesse debate do aquífero, a gente tem que olhar para a questão da distribuição da água no mundo, né? 97% da água, então dos 100% de água do nosso planetinha azul, 97% é salgada. Não serve, pelo menos não de fácil acesso no sentido de você pegar e beber, né, a água dos oceanos, certo? Ela é salgada. 3% da água doce do planeta, então a gente vem aqui para o segundo gráfico, desses 3% apenas do total de água que tem no planeta, 3% dela, se eu olhar aqui, então eu tenho água de subsolo representa, desculpa, água de subsolo representa 30%, ou seja, essa água que está infiltrada, e a água de superfície, ou seja, os rios, são 0,3% dessa água. Dessa água de superfície, que é 0,3 dos 3% que eu tenho, 87% está nos lagos, 2% nos rios e 11% nos pântanos. Então, cara, pensa, eu acho que a gente tem que focar nos dois números aqui, 3% e 0,3%. A disponibilidade de água doce, então, que a gente tem, desculpa, gente, eu esqueci aqui de mencionar, né? E 68% da água doce está congelada, né? Tá lá nas geleiras. O acesso, a quantidade de água doce disponível então no nosso planeta, ela é cada vez, ela é menor e por conta do uso que a gente, né, que as sociedades vêm fazendo ao longo da história, essa oferta vem ficando cada vez menor. E aí a gente entra num debate, né, que seria o debate da distribuição hídrica no mundo, onde a gente começa a se perguntar os conflitos relacionados à água que historicamente aconteceram, né? Quem estudou aí, por exemplo, o Egito, viu que eles se estabelecem às margens do Rio Nilo, porque, né, a dádiva do Rio Nilo, porque toda essa disputa pela ocupação do Rio Nilo lá atrás, na antiguidade, porque a oferta de água, acho que o gráfico deixa isso bem claro para a gente, de água doce, que é a água que a gente mais utiliza para as nossas necessidades básicas, inclusive, ela é muito pouca, né, para nossa a nossa necessidade. Então, há lugares onde há já um elevado estresse hídrico. O que é estresse hídrico? Esse mapa aqui, desculpem novamente pelo inglês, ele mostra os lugares no mundo que já sofrem com estresse hídrico. São esses lugares os que estão em vermelho no mapa. Então, repara que grande parte do Oriente Médio, uma parte aqui do território norte-americano, do México, da Austrália, né, onde estão, por exemplo, aqui alguns desertos, são regiões que já sofrem com estresse hídrico, ou seja, quando você já tem falta de água para o abastecimento da população. Em laranja, você tem, são regiões que estão se aproximando, né, do estresse hídrico, então repara que geralmente o laranja está acompanhando o vermelho, talvez aí esteja indicando para a gente o quê? Que esse estresse hídrico, essa relação, essa proporção entre demanda e oferta de água, doce sobretudo, está cada vez mais desequilibrado. Então, coloca-se cada vez mais uma possibilidade de conflito, de disputa pela água, ou também chamados de conflitos hidropolíticos, que inclusive já levou algumas pessoas aí ficcionadas na teoria da conspiração a falar na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Então, a todo momento, se vocês colocarem aí no Google, vocês vão ver, por exemplo, quando a gente fala lá do conflito Israel-Palestina, muito tem o viés religioso, mas tem também a questão da disputa pela água do Rio Jordão. Aqui nessa matéria, né, a gente está falando sobre o conflito na região do Tibete, né, um conflito então lá entre a China e seus países vizinhos. Esse mapa aqui mostra alguns dos aquíferos no mundo, né, que já estão passando por um processo de saturação, então do vermelho para o azul, né? Você sai aqui da saturação para a recarga. Repara então que alguns estão, a grande parte está já então numa fase intermediária do laranja para o vermelho. Isso já coloca aqui uma preocupação para a gente. Temos aqui, eu trouxe esse mapa para vocês, né? Esse esquema aqui, para vocês verem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O aquífero de Ogallala, que pega aí 8 estados, você já tem
o nível de queda de água, né, do volume de água, do nível da água que você tinha no aquífero, já caiu 35 metros em apenas 50 anos, ou seja, você já consumiu grande parte daquela água que tinha ali. O nosso aquífero, né, o aquífero Guarani, que pega o território brasileiro, mas também vai ali para Argentina, Paraguai, Uruguai, além de já estar sendo em parte consumido, ele sofre uma grande ameaça, como eu mencionei anteriormente, né, que é justamente a contaminação pela produção agrícola. Então, gente, para fechar, eu queria botar aqui para vocês um gráfico sobre a distribuição hídrica no Brasil. O consumo que cada setor econômico faz de água. Então, repara que grande parte desse consumo de água no Brasil, de água doce, vem, a maior parte, né, 52%, mais da metade, então, para a irrigação da agricultura, para o uso, 8% para o uso animal. E quando a gente chega aqui nessa segunda parte, você tem, 52% para irrigação, e a outra segundo grande consumidor de água é o próprio abastecimento urbano, é a água que a gente consome, né? Inclusive eu vou consumir aqui nesse momento. Terceiro, terceiro, né, seria a indústria, a produção industrial, seguido do abastecimento rural, ou seja, das casinhas lá na roça, a geração de energia termoelétrica. Isso coloca alguns desafios. Se eu tenho setores que consomem mais, cada vez mais vai se colocar um debate conforme a gente vai percebendo que o estresse hídrico no mundo e também no Brasil, apesar de ser um país riquíssimo em termos de hidrologia, né, em termos de disponibilidade de água, a gente começa já a olhar com uma certa preocupação, porque a disputa pela água no mundo é cada vez maior, a se pensar formas, então, desses setores econômicos e também da própria habitação nas cidades serem realizadas de forma mais sustentável. Além disso, a gente coloca aqui, por exemplo, os principais municípios do país aonde, em termos de consumo de água, né? Quais são os que mais consomem? Os dois primeiros, São Paulo e Rio de Janeiro, consomem, né, aproximadamente 46 metros cúbicos de água por segundo. Todos os dois, o uso predominante da água está no abastecimento humano urbano, ou seja, são as duas cidades onde a gente tem a maior concentração de pessoas morando em cidades, faz sentido então que eu tenha o maior consumo de água. Se a gente olha para a economia do Brasil, 71% do nosso PIB vem do setor de serviços, comércio, Uber, professor, enfim, os serviços que a gente realiza nas cidades. Como eu disse, São Paulo, Rio de Janeiro consomem a maior parte da água produzida, da água que existe no Brasil. Só que são nessas duas cidades onde funciona a maior parte do setor de serviços. Percebe o tamanho do desafio? Então, é pensando nisso, nesses impasses entre você fazer um equilíbrio entre economia e meio ambiente, nesse caso especificamente a questão da água, que a gente vai iniciar o próximo capítulo, que vai falar sobre o debate ecopolítico no Brasil. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro. Desculpem aí ter alongado um pouco essa revisão. É mais para a gente também ter esse primeiro contato aí com uma profundidade bacana. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!